A gente agora vai falar sobre um momento muito difícil na vida de muitas pessoas nesses tempos de pandemia. Nas últimas 24 horas foram registradas mais 18 mortes por Covid-19 aqui no Piauí e aí já soma 1.083 mortes provocadas pelo coronavírus. Cada uma dessas mortes causou muita dor, tristeza, saudade entre os entes queridos e nessa pandemia, algumas situações têm agravado ainda mais essa dor. Esses pacientes, eles ficam sozinhos em hospitais sem poder receber a visita dos parentes e aí quando morrem, o velório tem que ser em até 3 horas, com poucas pessoas, para evitar a contaminação. Vou conversar aqui com o psicólogo Carlos Aragão para a gente falar um pouco sobre como esse momento é difícil para os que estão fora, sem falar para os que estão internados em situação muito complicada, mas ainda estão conscientes sem poder falar com os seus parentes. Como é que essas pessoas... Vamos explicar um pouco para a gente começar, assim, ter um roteiro aqui desse nosso bate-papo, explicar um pouco desse momento de luto, quando essa vida se vai e o familiar não tem a oportunidade de se despedir, porque isso é um ritual que é comum em praticamente todas as culturas, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que é o luto, né? Porque muitas vezes há uma confusão no senso comum de que o luto pode ser uma doença. Na verdade, o luto é tão e simplesmente um processo psicológico, né, multidimensional, e eu já explico por que eu falo que é multidimensional, que ocorre após uma perda significativa. Essas perdas podem ser simbólicas ou concretas. É a morte de um ente querido, que é quase uma unanimidade entre os estudiosos, entre as pessoas, que é o evento mais estressor pelo qual pode passar alguém ao longo da vida. Mas nós também estamos vivendo, por exemplo, um luto coletivo de um mundo idealizado. Nós tínhamos um mundo idealizado há 4 meses atrás e agora isso virou, né, de ponta cabeça. Essa noção de mundo, o que é que vai ser, quais são as incertezas com as quais nós estamos lidando. Então nós estamos vivendo um luto coletivo desse mundo idealizado. Nós estamos vivendo um luto coletivo pela falta de liberdade de ir e vir, pela falta de liberdade de abraçar uma pessoa presencialmente, ou seja, todas essas questões, a perda do emprego para algumas pessoas, tudo isso traz um luto, né, que a gente chama de luto de perda simbólica. Mas, voltando para o principal, que são as pessoas que perdem entes queridos, né, que geram essa questão do luto de uma perda concreta, isso é algo, de fato, que tem trazido uma angústia muito grande, porque além de você estar devastado por perder um ente querido, né, um amigo, um parente, um vizinho, quem quer que seja, mas também nós temos hoje algo que complica ainda mais essa situação, né, que traz uma dificuldade ainda mais na elaboração desse luto, que é a supressão dos rituais de despedida, né, segundo os protocolos, né, do Ministério da Saúde, de instituições de saúde, por causa da contaminação. Os velórios, quando podem acontecer, precisam ter no máximo 10 pessoas, as urnas precisam estar fechadas, né, em ambiente aberto, ou seja, toda uma dificuldade ainda maior. Então imagina que quando nós não participamos, quando nós não temos a oportunidade de participar dos rituais de despedida dos nossos entes queridos, isso pode deixar uma lacuna, né, importante. Isso reverbera inclusive em quem nem é parente direto, mas que tem alguma afeição por quem perdeu essa pessoa e não pode abraçar, não pode também se solidarizar com aquele momento. Exatamente. Né? Porque aí tem um detalhe importante, que os rituais, independente da cultura, independente das crenças religiosas, mas os rituais, principalmente os rituais de despedida, eles cumprem uma função social importantíssima. Vamos falar aqui dos rituais dos católicos, por exemplo, né, do velório, do enterro, né, da missa de 7º dia, do terço durante aquela primeira semana, né, que a pessoa morreu. É uma maneira de se acostumar com aquela perda. São etapas para a concretização dessa morte. Então, quando você vai para um ritual de despedida, é lá que você concretiza, é que cai a primeira ficha de que, de fato e infelizmente, a pessoa morreu. É lá onde você recebe as mensagens de apoio, que você chora, que você expressa a sua dor, que você divide a sua dor com a comunidade, com a sociedade, com seus amigos. Quer dizer, tudo isso tem uma importância, né? Então, nesse sentido, quando, num momento como esse, você é impedido de realizar esses rituais, é importante que depois
a gente encontre formas, e essas formas são possíveis de serem encontradas, de fazer rituais simbólicos, né, de depois, agora nesse momento, através da internet, né, muitas vezes os textos estão sendo rezados, os rituais estão sendo divididos, digamos assim, através das redes sociais, mas depois, quando nós voltarmos, né, ao convívio presencial, eu sugiro que a gente possa fazer, cada um com as suas particularidades, né, rituais de despedida, simbólicos. Eu vou te dar um exemplo, inclusive, de algo pessoal, né? Eu perdi agora, há 3 semanas atrás, um grande mestre, né, talvez um dos maiores gênios do humanismo brasileiro, o professor Afonso Lisboa, que eu já considerava não só como um amigo, como mestre, mas como um guru também. E o Afonso morreu agora, né, e me causou um impacto muito profundo. Então, ontem ainda eu liguei para os meus amigos, né, dos nossos grupos de psicólogos humanistas, para que a gente escreva, cada um escreva uma página sobre a experiência com o Afonso e depois a gente faça um e-book em homenagem a ele, um tributo ao nosso mestre. Isso vai servir não só para acalentar o coração de vocês, porque cada sentimento, o sentimento de cada um vai estar exposto ali, exatamente, mas também para ajudar outras pessoas que tiverem acesso a esse exatamente, material, né? Então, estou dando esse exemplo apenas como uma forma, que tem várias que a gente pode encontrar, de poder partir para a elaboração do nosso luto, mesmo não tendo tido a oportunidade de ter a despedida presencial. Dá para sentir o calor humano à distância? A gente está com essa limitação de abraçar, de tocar, de estar presente, especialmente num momento como esse. Como fazer para que esse sentimento seja sentido, seja expressado da maneira mais humana possível, ainda que haja essa distância? É uma pergunta complexa, porque eu, sinceramente, não posso acreditar que eu estar abraçando alguém presencialmente seja a mesma coisa de eu estar abraçando virtualmente. Isso é um dado de realidade, na minha opinião. O que não quer dizer que você possa passar afeto, afeição, carinho, acolhimento, né? Que você possa validar o sofrimento do outro. Ou seja, tudo isso que nós fazemos presencialmente, claro que nós podemos fazer virtualmente. Se isso vai ser na mesma intensidade ou não, é um detalhe. Mas nesse momento, eu acho que é muito mais fácil ou muito melhor nós lidarmos com dados de realidade, e os dados de realidade nos apontam que nós não podemos fazer isso presencialmente ainda. Em algum momento nós vamos fazer. Mas agora o que nos cabe é fazer tudo o que nós podemos fazer, né, para nos ajudar e ajudar o outro em momentos de dificuldade, inclusive nesses momentos de luto. E é possível sim que a gente possa passar, né, minimamente esse carinho, esse apoio, essa afeição às pessoas que estão em dificuldade. Vamos falar de um grupo que ainda está formando, né, a sua personalidade, ainda está em construção do que é ser humano e cidadão, que são as crianças. Quando elas perdem, como fazer com que essas crianças sejam menos impactadas, se é que é possível fazer isso? Porque não tem essa despedida, né? É também. Verdade. Se você lembrar bem, né, nós estamos de um tempo, de décadas para cá, as crianças foram afastadas da discussão da morte e do morrer. É muito difícil, mesmo antes da pandemia, já era difícil você ver uma criança num velório. Os adultos partem do princípio que as crianças não suportam, que elas vão ficar traumatizadas. É exatamente o contrário. As crianças têm uma capacidade de elaboração ainda maior que os adultos. Na verdade, os adultos tentam se proteger achando que estão protegendo as crianças. O que eu acho é o seguinte: as crianças precisam participar dessas discussões. Elas não precisam ser impostas. Mas caso elas queiram, caso elas manifestem a intenção de participar dos rituais, das discussões, né, dos terços, ou seja, de qualquer ritual, após a morte de um ente querido, que ela participe, do jeito dela, com a linguagem dela. Ou seja, claro que ela precisa, muitas vezes, dependendo da idade da criança, a compreensão de morte varia. Então é importante que os adultos que estejam à volta dessa criança tenham sensibilidade para adequar a linguagem, mas para dar a oportunidade a elas de falar, de expressar, de chorar e de participar dentro do possível. Tem um fenômeno que já estava acontecendo bastante, que era o suicídio, antes mesmo da pandemia. Isso, de acordo com suas observações, seus estudos, inclusive pacientes que você tem acompanhado, tem ficado mais grave nesse momento, justamente também por causa dessas perdas? A questão dos números sobre as taxas de suicídio,
é um pouco arriscado a gente falar agora, porque esses estudos, o que nós sabemos, isso há décadas, né, a ciência comprova isso, a suicidologia comprova isso, que toda grave crise econômica, social e financeira, ela tem o potencial para aumentar taxas de suicídio. Mas neste caso da pandemia, nós vamos precisar esperar meses, talvez 1 ou 2 anos, porque esses estudos epidemiológicos são retrospectivos. De qualquer forma, a minha impressão pessoal, né, atendendo, observando as pessoas, conversando com pessoas do Brasil todo que fazem parte da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, há sim uma prevalência um pouco maior. Isso varia também de estado para estado, de lugar para lugar, né? Por exemplo, agora foi feita uma pesquisa em São Paulo, pelo Major Diógenes, que ele não constatou nas chamadas de tentativa de suicídio para o Corpo de Bombeiros de São Paulo nenhum aumento, comparando com os últimos 3 anos. Mas eu vejo também em outros lugares as pessoas falando, e eu vejo isso aqui, pelo menos na minha prática, né, um leve aumento na prevalência de comportamento suicida, não necessariamente de suicídios completos, mas de tentativas, de ideações, etc. Essas Portanto, pessoas precisam ser acompanhadas mais de precisam perto. de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Toda vez que você encontrar alguém que já esteja pensando, né, em desistir da vida, e muito mais ainda se ela já estiver planejando, né, que é uma etapa a mais de risco, de um risco maior, é fundamental o apoio de toda a rede social, família, amigo, igreja, parentes, enfim, de toda a rede de apoio social, mas também já o acompanhamento de profissionais da saúde, que nesse caso são os psicólogos e psiquiatras. Antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor desse assim, mais uma dica de como ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento de luto tão difícil, mas também as que ainda estão vivas, correndo o risco de morrer, mas que estão internadas, como é importante esse contato com os parentes, mesmo à distância. Muito importante a tua pergunta, porque me dá a oportunidade de fazer um apelo direto a todas as equipes de saúde que estão aí nas UPAs, principalmente nos hospitais onde as pessoas estão internadas. Por favor, facilitem a comunicação das pessoas que estão internadas, dos pacientes que estão internados, com as suas famílias, através das chamadas de vídeo, né, das ligações, porque isso pode fazer uma diferença muito grande. Eu sei que muitas vezes a correria, a dinâmica do hospital não é fácil, mas dentro do possível, dentro das condições dessas pessoas internadas, por favor, facilitem essa comunicação, deixe que aconteçam essas chamadas de vídeo, porque muitas vezes é ali que eu posso ver, mesmo que à distância, trocar uma ideia, falar alguma coisa, né? Se eu já estou numa situação talvez mais complicada, ali tem algumas situações que eu posso dizer aquilo que não foi dito anteriormente. Ou seja, esse é o apelo que eu faço, e isso pode fazer uma diferença muito grande na elaboração do processo de luto, caso essa pessoa venha a falecer. Tá certo. Doutor Carlos Aragão, queria agradecer muito a sua entrevista aqui, sua participação, explicando para as pessoas, dando alternativas, fazendo que as pessoas pensem um pouco mais sobre alternativas de como vivenciar de uma forma menos traumática esse momento de luto na pandemia. Eu que agradeço a oportunidade e a última mensagem é: dias melhores virão, né? Vamos tentar dar conta, minimizar os danos. Eu sei que todos nós, em alguma medida, estamos sofrendo com tudo isso, mas cuidado com o peso do ontem e com a ansiedade do amanhã, né? Como diz uma psicóloga no livro A Bailarina de Auschwitz, ser livre é viver o presente. Portanto, vamos lá acionar todas as nossas ferramentas, inclusive a nossa fé, para abrir um canal de esperança e esperar dias melhores. Essa mensagem tem que prevalecer. Obrigada mais uma vez, boa tarde para você. Eu que agradeço.